Olá pessoal, sou Evandro aqui. Quando eu criei esse canal no YouTube, o meu intuito era estar gravando aulas de anatomia sistêmica e topográfica, né? Eu iniciei com as gravações de anatomia sistêmica, né? Tem bastante aluno me pedindo, né, as aulas de topográfica, alunos que já passaram pela anatomia comigo, ou alunos, né, que nem foram meus alunos, mas que têm interesse em estar estudando. O grande problema é que eu estou com uma dificuldade muito grande em relação ao tempo. Eu estou com inúmeras tarefas, né? Para quem não sabe, nesse momento eu sou professor de anatomia de uma universidade, mas eu sou também acadêmico do curso de medicina, eu me encontro no 5º semestre. Então, assim, está muito difícil conciliar as aulas que eu preciso gravar para os meus alunos com, né, meu tempo de atividade como acadêmico, né? E ainda tirar um tempinho para estar produzindo algo para vocês aqui no canal. Então, o que eu decidi fazer? Pegar as aulas que eu gravei para os meus alunos, né? Ou seja, foram aulas que não foram gravadas exclusivamente para esse canal, e adaptá-las, né, para que eu consiga compartilhar, para que o meu aluno que está passando pela unidade ou que já passou pela unidade consiga estar revendo, né, relembrando essas aulas, e para que os alunos que já passaram, né, pela unidade de anatomia topográfica consigam ter acesso, né, a esse conteúdo. Então, assim, eu espero que vocês aproveitem essas aulas que estão por vir, mas que entendo que são aulas que não foram gravadas exclusivamente para esse canal. Então, tem algumas coisas que eu vou falar que não vão, né, ser direcionadas para para os alunos, né, ou profissionais que acompanham o canal, mas o que importa é que eu estou falando de anatomia topográfica aqui, né, e acredito que as informações podem ser relevantes para vocês. Então, aproveitem bastante as aulas e, né, vamos lá. Bem, eu gosto de iniciar a aula de anatomia topográfica da cabeça utilizando essa imagem, né? Essas duas imagens, na verdade. A maioria das imagens que eu utilizo em aulas são do Nether, como vocês sabem bem, mas essas imagens não são do Nether, são do Grace. E por que eu gosto de utilizar essas imagens? Primeiro, a gente tem que entender a importância, né, da cabeça, né, como uma região topográfica, né, e como uma região muito nobre. E onde é que entra aí essa relevância, essa importância? Bem, primeiro, a gente tem que entender que grande parte do nosso sistema nervoso central está localizado na cabeça. Vocês viram com a professora Juscelia que o sistema nervoso central vai ser constituído pelo cérebro, né? Telencéfalo e diencéfalo formam o cérebro, né? O tronco encefálico, né? Mesencéfalo, ponte e bulbo, e o cerebelo, e a medula espinal. Quando eu junto o cérebro, que é telencéfalo e diencéfalo, quando eu junto tronco encefálico, que é mesencéfalo, ponte e bulbo, e quando eu junto o cerebelo, né, eu tenho o encéfalo. E todo o encéfalo está localizado na cabeça, no neurocrânio. Tirando o encéfalo, o que sobrou do sistema nervoso central? A medula espinal. A medula é a única parte que não está localizada na cabeça, né? Está localizada na coluna vertebral. Então vejam, grande parte do sistema nervoso central está localizado na cabeça. Além disso, os nervos cranianos também se localizam na cabeça, né? É claro que tem nervo que chega até pescoço e tem nervo que até passa, né? Vai a tórax, abdômen, por exemplo, o vago. Mas os nervos cranianos, eles nascem e emergem na cabeça. Bom, ainda falando de estruturas de importância, a cabeça cede também para os órgãos de sensibilidade especial, né? Visão, audição, gustação, né? Olfato e o equilíbrio também. Então agora a gente já consegue entender, né, a importância dessa região topográfica, mas não para por aí. Se a gente parar para pensar, alguns sistemas que garantem a manutenção do nosso corpo, como por exemplo o nosso sistema respiratório, o nosso sistema digestório, possuem como abertura, né, as aberturas estão localizadas também na cabeça. Então a cavidade oral vai servir como via, né, digestória e via respiratória, né? Quer dizer, o sistema respiratório se abre ali, o sistema digestório também, e a cavidade nasal como uma via respiratória. Então, talvez vocês não tenham se dado conta, né? Não tenham parado ainda para pensar a cabeça dessa forma, mas vejam quantas estruturas de importância eu acabei de falar, né, localizadas nessa região. Além do mais, né, além de ser sede aí para os órgãos relacionados à sensibilidade especial, além de ser sede de órgãos, né, relacionados ao sistema nervoso central,
a gente, né, e abertura aí, né, início de trato respiratório e digestório, a gente tem que pensar também, tá, na cabeça, na forma como ela se configura. Porque, assim, antes de começar a estudar anatomia, né, o que a gente pensa? Que na cabeça eu tenho as estruturas ali, elas vão se amontoando e está tudo certo. Mas vejam, essa imagem do Graves, ela está muito legal porque ela apresenta a cabeça dividida em caixas, em compartimentos, e é assim que o nosso corpo se configura, em compartimentos, em pequenas caixas. Então vejam, ó, embora as caixas estejam também separadinhas nessa imagem, vamos pegar essa primeira aqui, que visualmente é mais fácil da gente entender, né? Ó, as estruturas elas não estão misturadas. Aqui eu tenho uma caixa, tá, que vai acoplar, né, vai alojar e vai proteger o nosso encéfalo, que eu vou chamar de neurocrânio. Eu tenho mais duas cavidades aqui que vão alojar os olhos, né, e as estruturas anexas a eles, que nós vamos chamar de órbitas oculares. Eu tenho duas caixinhas aqui que são as orelhas, tá? Não estou falando de pavilhão auditivo, tá? Estou falando de orelha média e orelha interna, né? Estou falando de conduto auditivo. Eu tenho uma caixinha aqui, ó, que está subdividida em duas partes, porque eu tenho septo nasal, né? Que é a cavidade nasal, e eu tenho uma outra caixa aqui, que é a cavidade oral. Então vejam, essas estruturas elas estão em compartimentos, e aqui eu consigo observar os compartimentos, ó, desenhadinhos bonitinhos também, né? Ó, o neurocrânio, né? Aqui a orelha, aqui cavidade nasal, aqui as órbitas oculares e aqui a cavidade oral. Eu acho fantástica essa imagem para que a gente observe essas estruturas. Bom, como eu tenho compartimentos, eu preciso de aberturas para esses compartimentos, né? É onde vão entrar os forames, as fissuras, né? As fossas. Por quê? Por exemplo, para que o nervo óptico saia da órbita ocular e chegue no neurocrânio, ou o contrário, né? Depende do referencial, mas normalmente a gente considera que os nervos estão saindo do crânio, então sai do neurocrânio e chega até os olhos, precisa passar por alguma abertura, aí por isso que eu tenho um canal óptico, né? Para as artérias que irrigam o olho chegarem até o olho, precisa de alguma abertura, né? Vai ser também um canal óptico. Para a veia que drena o olho, a principal veia, chegar também no sistema nervoso, chegar no sistema nervoso central, não chegar no neurocrânio, precisa de uma abertura, vai entrar a fissura orbital superior. A sensibilidade do olho, que vai ser feita pelos ramos do oftálmico, também precisa, né, sair do crânio para chegar na órbita, então onde eu vou encontrar a fissura orbital superior também. Né? Fissura orbital superior, vocês vão ver que vão passar várias estruturas, né? Como que o nervo, o ramo mandibular do trigêmeo vai fazer para sair aqui dessa caixa, né, e chegar nessa caixa? Bom, eu vou encontrar aqui o forame oval. Como que o ramo maxilar do trigêmeo sai dessa caixa e chega a essa caixa? Eu vou encontrar o forame redondo e por aí vai. Então, aquelas aberturas que vocês já estudaram no semestre passado, né, elas vão servir como pontos de passagem para artérias, nervos, veias, né? E algumas outras daí vão servir como pontos de sustentação, né? Fixação de estruturas. Mas então, ó, a gente já consegue entender a importância da cabeça, né? Quando observamos essa imagem, quantas estruturas nobres eu acabei de falar, e vale lembrar que, como eu disse, né, tá tudo no seu devido compartimento, não é tudo misturado, embora pareça às vezes, não é tão misturadinho assim. Seguindo, então vamos falar primeiro das regiões da cabeça. Depois eu vou falar de crânio, né? E vocês viram já com a professora Juscelia que o crânio ele é subdividido em neurocrânio, né? E em víscerocrânio, que é o crânio da face. Mas agora a gente vai falar das regiões da cabeça, pensando mais em anatomia de superfície, assim como vocês viram lá a região do dorso comigo. Vocês viram a região escapular, supraescapular, infraescapular, região vertebral, interescapular e por aí vai. A cabeça também tem que ser subdividida em regiões, porque senão fica muito... paciente apresenta uma lesão na cabeça, mas em que parte? É muito vago. Então vamos delimitar, vamos dar os devidos endereços às pequenas regiões, né? Porque isso vai nos auxiliar numa descrição de um procedimento, né? Ou de uma descrição de uma lesão e por aí vai. Certo? Então nós vamos dividir a cabeça de forma meio arbitrária também, mais ou menos da seguinte forma, ó. Essa aqui é a região orbital, tá? A região da órbita ocular, ó, a região nasal, região do nariz, né? Região labial, tá? Alguns chamam também de região oral, não tá errado, não pode ser bucal, tá? Porque bucal é bochecha, já vou mostrar para vocês. Região mentual, região do mento, tá?
pode ser mentoniana também. Em outro momento ele chamou de região mental, mas mental caiu por terra porque mental está muito relacionado à mente, né, e não a mento. Então, região mental ou mentoniana. Agora sim, ó, região bucal, tá? Que é a região da bochecha. Sempre for algo relacionado à bucal, não é a lábia, a região de bochecha, tá? Inclusive, nervo bucal inerva a região de bochecha, por aí vai. Região infraorbital, certo? Ó, a lateral a ela, região zigomática. A região zigomática é descrita algumas vezes também, tá? Até mais antigo e nos animais, mas às vezes a gente encontra também para o humano. Embora hoje não esteja mais na nômina como região malar, tá? Então, se você ouvir falar em região malar, a gente está falando de região zigomática. Notem que essas regiões elas são meio arbitrárias, vai dizer, professor, mas não deveria acabar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Não existe assim exatamente um ponto de corte, né? Mas a gente vai mais ou menos se situando. Essa região aqui, ó, é a região onde eu vou ter o músculo masseter e eu vou ter também a glândula parótida. Então, ela é conhecida como região parotídeo-massetérica. Região auricular, região frontal, região temporal. Inclusive, isso eu aprendi com a professora Silvia. A região temporal é chamada dessa forma, o osso temporal, né, e tudo mais, porque normalmente os cabelos brancos, né, eu nunca fui pesquisar a fundo, mas acredito que deva ser realmente isso. Os cabelos brancos eles surgem primeiro nessa região, né, então está relacionado à temporalidade, né, ao tempo, né, por isso temporal. Região parietal, região occipital e logo posterior e inferior em relação à orelha, nós encontramos aqui a região mastoide, porque eu tenho um processo mastoide nessa região, né? Professor, e daqui para baixo? Eu já cheguei até a pegar um pedacinho da região esternocleidomastoide aqui, né? Mas por enquanto podia ser até um pouquinho mais curtinha essa região mastoide, mas vamos deixar dessa forma. Então essas são as regiões da cabeça, tá? E o pescoço a gente vai ver na aula de pescoço, certo? Eu decidi colocar também aqui um pouquinho de estruturas de anatomia de superfície, mas para comentar, porque muitas vezes a gente acaba não comentando, você nunca ouve falar nesses nomes. Então, não foram todos que eu coloquei, mas eu coloquei alguns, tá? A gente até não vai utilizar tanto, mas é importante, não custa a gente saber. Ó, nos lábios superiores, tá? Nós encontramos 2 tubérculos, então é conhecido como essa bolinha aqui, nessa região mais avantajada um pouquinho do lábio superior, é chamada de tubérculo do lábio superior. Nós temos 2, um aqui e outro ali, tá? A rima da boca. O que é a rima da boca? É o ponto de contato entre os lábios, tá? Assim como eu vou ter a rima do olho, por exemplo, que eu não descrevi, mas o ponto de contato entre as pálpebras. Então, rima da boca. A comissura labial ou ângulo da boca, tá? É o ponto de encontro aqui entre os lábios superior e inferior. Eu já tinha falado dele semestre passado para vocês. Nós encontramos aqui o filtro, tá? Que é essa regiãozinha aqui entre os tubérculos, ó, tá? Que vai até, se projeta, né, do nariz até os lábios. Então, essa região aqui medial, né, em relação às duas elevações aqui é o filtro. Existe um sulco, ó, que vai lá da asa do nariz até o ângulo da boca, então ele vai receber o nome de sulco nasolabial, porque vem do nariz e vai até o ângulo da boca. Um outro sulco que vai do ângulo da boca até a margem da mandíbula, então vai ser chamado de sulco lábio marginal. E um outro sulco aqui, ó, entre o lábio inferior e o mento, por isso vai se chamar de sulco mento labial. Nós observamos aqui o nariz, né, o ápice do nariz, as asas do nariz, né, a parte mais lateral aqui, as narinas, poderia ter colocado o dorso do nariz também, mas não coloquei. Pálpebra superior, pálpebra inferior, ó, o ponto de encontro seria a rima do olho, mas eu acabei não descrevendo também. Os cílios, a sobrancelha, tá, um de cada lado. Na orelha, ó, nós encontramos a hélice, tá? Pouquinho menor aqui, ó, do que a hélice anterior a ela e anterior a ela é a antélice, tá? Ou pode ser antihélice também, tá? O trago, que é essa região anterior aqui da orelha, tem muita gente que acaba perfurando muitas vezes para colocar piercing, né, nessa região. E aqui nós temos o antitrago. E aqui, por fim, o lóbulo da orelha. Certo? Então essas foram as principais, tem mais estruturas que eu poderia ter descrito, né? Mas essas são as principais aí quando a gente fala de anatomia de superfície, né, de região de cabeça, certo? Seguindo, turma, por que eu coloquei essas imagens? Eu já trabalho com elas já faz
algum tempo. Só para vocês saberem o seguinte, vocês não vão precisar aplicar esse conhecimento nesse momento, mas em algum momento sim. É que a pele, as fibras colágenas, elas seguem uma orientação e dependendo da região que nós estamos falando, essa orientação muda, tá? Elas são conhecidas como linhas de clivagem ou linhas de Langer, tá? Se vocês jogarem no Google, é linhas de Langer, L-A-N-G-E-R, vocês encontrarão. O que são as linhas de Langer? Notem, ó, que na região aqui frontal, né, aqui na região da testa, nós encontramos, ó, essas linhas em um sentido transversal, tá? Significa, ó, esse senhorzinho que o Netter desenhou aqui cheio de tumores, ó, significa que a incisão nessa região, ela deve ser, ó, também em um sentido transversal, tá? E não no sentido longitudinal. Por quê? Porque, vejam, em um sentido, ou num sentido sagital, poderia colocar também, se eu fizer uma incisão aqui no sentido transversal, né, respeitando aqui as linhas de Langer, vamos botar assim, ó, a incisão no sentido horizontal e vertical, vai ser mais fácil a gente falar nessa região, ó, horizontal aqui, respeitando as linhas de Langer, o que acontece, né? Então, imagina, a incisão do jeito que foi desenhada aqui, cortou, depois vai ter que fazer a sutura. A sutura, ó, vai ficar nesse sentido aqui, ó. A incisão vai ser fechada aqui e os pontinhos vão estar localizados nessa região. Como a incisão sendo feita, né, em um sentido que respeite as linhas de clivagem, as linhas de Langer, a chance, né, de abrir esses pontos é menor, né, o reparo tecidual, né, a cicatrização vai ser mais rápida, vai formar menos tecido cicatricial, então vai ter mais sucesso, né, em todos os aspectos, inclusive do ponto de vista estético. É o que está sendo mostrado aqui, ó. Essa incisão, ó, ela é paralela, ela respeitou as linhas de clivagem, ó. E aí está descrito aqui, ó, tem menos tendência a abrir, regenera mais rápido e com menos tecido cicatricial, certo? Quando não se respeita essas linhas de clivagem, tá? A gente tem exatamente o contrário. Ó, as linhas de clivagem, a incisão que não respeitou as linhas de clivagem, né? Ou seja, transversal em relação a elas, é mais provável que se abra a prolongamento no tempo de cicatrização e aumento do tecido cicatricial, ou seja, né, o sucesso, né, da cicatrização ele é menos alcançado, né? Então, na verdade, só estou colocando isso para vocês para saberem que existe. Então, vai dizer, tá, professor, mas daí qual é o padrão que se segue? Não, depende da região. Notem nesse desenho aqui, ó, que dependendo da região onde existem articulações, normalmente as linhas tendem a ser mais no sentido transversal. Em regiões em que não há articulação, as linhas tendem a ser no sentido mais longitudinal, por exemplo, na região central do membro aqui, ó, como a gente vê, ó, as linhas são mais longitudinais. Mas em cada região vai ter que se observar, né? E o ideal é que essas linhas sejam respeitadas, certo? Não vou cobrar nada referente a isso nesse momento, mas estou introduzindo conteúdo pelo menos para vocês verem. Quando chegarem lá na técnica cirúrgica, né? Em outras unidades, né? Lá na dermatologia também, já tem um conhecimento prévio sobre essas questões. Em relação, ainda falando em anatomia de superfície, né, o couro cabeludo. Aqui nós vemos, né, o couro cabeludo ele foi cortado, né? Aqui, ó, o couro está inteiro e percebam, vamos pegar uma janelinha aqui, ó, um quadradinho aqui e vamos ampliar para ver o que nós encontramos nessa região. Aqui nós vemos, ó, o couro cabeludo, tá? O crânio, tá? E aqui a gente já está adentrando ao crânio. Esse couro cabeludo ele vai ser subdividido em diferentes porções. A primeira que eu mostro para vocês que é a pele, né? Essa pele é constituída por derme e hipoderme, vocês sabem bem, né? Tiveram um sistema tegumentar no semestre passado. E vejam, profundamente a derme, nós encontramos o tecido celular subcutâneo, como em qualquer parte do corpo. Eu vou falar disso em várias outras regiões. O TCSC, tecido celular subcutâneo, é assim que é descrito mesmo nos prontuários. TCSC. O tecido celular subcutâneo ele vai ficar aderido, tá, à pele, é conhecida como hipoderme, né, mas não pertence à pele.
certo? E logo abaixo do tecido celular subcutâneo, nós vamos encontrar uma aponeurose, tá? O que é mesmo uma aponeurose? A aponeurose é um tendão laminar. Quando o tendão é cilíndrico, né, redondinho, nós chamamos de tendão. Quando o tendão forma uma espécie de lâmina, nós chamamos de aponeurose. Ela vai ser conhecida como aponeurose epicrânica, tá? Ou aponeurose do músculo occipito frontal. Ó, aqui está o músculo occipito frontal com o ventre frontal, o ventre occipital, a gente vai falar disso depois, e eles se comunicam através dessa aponeurose epicrânica. Ok? Essas três estruturas que eu acabei de apresentar para vocês, pele, tecido celular subcutâneo e aponeurose epicrânica, na verdade, eles agem como se fosse uma camada só, tá? Mas são 3 camadas. Vejam só, abaixo da aponeurose epicrânica existe espaço, tá? Inclusive, quando eu mexo aqui o meu couro cabeludo, ó, quando eu puxo para frente e para trás, o que eu estou arrastando para um lado e para o outro são essas 3 camadas, pele, tecido celular subcutâneo e aponeurose epicrânica, tá? Ou aponeurose do occipito frontal. Perdão, ou é o meu celular ou é o meu tablet que está falando comigo. Deixa eu desligar ele aqui. É meu tablet. Não sei se vocês ouviram, mas o assistente do Google estava falando para mim aqui que encontrou alguma coisa na web. Acho que ele está me espionando. Bem, seguindo, essa aponeurose epicrânica, em outro momento era conhecida como gália aponeurótica. E por que eu estou falando disso para vocês? Porque é daí que vem o nome galo. Né? Desde criança você escuta, né? Bateu a cabeça, fez um galo. O que é esse galo? Nada mais é do que um hematoma. Tá? Ocorreu ali um extravasamento de sangue. Depois vocês vão ver que existe diferença do conceito de hematoma e equimose. O mais correto mesmo era equimose, mas a gente generaliza muitas vezes chamando de hematoma. Hematoma seria sangue vivo. O conceito ali era para ser equimose. Mas enfim, não vem ao caso. Esse galo nada mais é do que um hematoma ou uma equimose subgaleal ou subaponeurótica. Extravasou sangue, né? E esse sangue está abaixo dessa lâmina, está nesse espaço que nós vemos aqui, ó. E esse espaço, por que ele é um espaço frouxo? Porque eu tenho tecido conectivo frouxo aqui, ó, tá? E esse espaço ele permite aqui o acúmulo de líquido, por exemplo, né? Nesse caso, ruptura de vaso, o acúmulo de sangue. Né? E o que seria o correto? Colocar, né, gelo nesse momento, porque o gelinho ele vai evitar, né, que vai estimular a vasoconstrição, né? E com essa vasoconstrição diminui aí o sangramento, né? E depois esse sangue ele vai ser reabsorvido aí pelo nosso sistema imunológico ali, né? Vai ser fagocitado aí esse resto aí esse sangue que extravasou, certo? Profundamente a esse tecido conectivo frouxo, nós encontramos o periósteo, que pode ser chamado também de pericrânio. O que é o periósteo mesmo? É aquela estrutura altamente inervada que envolve os ossos, né, externamente, e é uma estrutura importante porque esse periósteo ele possui células osteogênicas. Então, em um caso de uma fratura óssea, o periósteo vai estimular a formação do calo ósseo. Primeiro tem um hematoma, depois a formação do calo, e esse calo ósseo ele vai ser... desse calo ósseo que vai, né, surgir um processo ali de regeneração óssea. Mas vejam só. Então aqui a gente viu as camadas do couro cabeludo. Vejam. Pele, tecido celular subcutâneo, aponeurose epicrânica, tecido conjuntivo frouxo, né, ou conectivo frouxo, e o periósteo. Essas estruturas aqui, em inglês, por isso que eu coloquei em negrito aqui, ó, tá, formam um mnemônico, tá, utilizado. Então, vocês podem ouvir falar em scalp. Né? O que é o scalp? O scalp é o couro cabeludo. Mas de onde que vem esse scalp? É só para memorizar essas 5 camadas, certo? Que compõem todo o couro, né? Até chegar no osso propriamente dito, certo? Então é daí que vem o nome, por isso que eu descrevi dessa forma. Bem, o que nós vemos agora, né? Adentrando um pouquinho mais. Passei o periósteo, que é essa estrutura mais firme aqui, ó, tá? Como pericrânio, tá? Que é a mesma coisa, pericrânio é o periósteo do crânio.
Agora vejam, o que era para a gente esperar? Que por fora eu tivesse periósteo e por dentro eu também tivesse periósteo. Porque não é dentro do osso, é dentro do crânio, mas é fora do osso. Mas vejam, por dentro do crânio, mesmo que seja fora do osso, eu não tenho periósteo. Tá? Isso é bem curioso. Por quê? Olha só, então eu tenho a tábua óssea, né? Eu tenho a tábua externa, a tábua interna, né? Tecido, aqui é tecido cortical, aqui já é osso esponjoso, né? Tecido trabecular, mas vejam, isso aqui é chamado de díploe, né? Mas vejam, internamente aqui é o díploe, as tábuas ósseas, o que eu encontro? Eu encontro já dura mater. Por que eu não encontro periósteo por fora e por dentro? Porque em um caso de uma fratura craniana, um trauma de crânio, se eu tivesse periósteo por dentro, aqui dentro eu tivesse periósteo, ia ter a formação de um calo ósseo. E esse calo ósseo ocupa espaço. E esse espaço, né, ia estar... para eu criar um espaço dentro do crânio, eu vou ter que tirar outras estruturas. Esse calo ósseo ia competir com as estruturas intracranianas. Então, para evitar que isso aconteça, né, dentro do crânio eu não tenho periósteo. O que eu tenho é a dura mater. Vocês vão ver que a dura mater ela possui duas camadas. A camada externa, que a gente chama de camada periosteal, e a camada interna, que é conhecida como camada meningea ou camada dural propriamente dita, certo? Então, por que que a camada de fora é chamada de periosteal? Porque ela age como se fosse um periósteo, mas ela não vai ter as células osteogênicas, ela não vai formar o calo ósseo. Isso é importante. Olha como a anatomia, né, como o corpo humano se desenvolveu tão bem, né, enquanto o corpo é tão perfeito, né, quando a gente para pensar dessa forma. Aí eu vou ter, né, como eu falei aqui, as duas lâminas de dura mater que estão juntas, em alguns momentos elas se separam, e daí que vão se formar os seios da dura mater, que vocês viram ser mais passado com a professora Juscelia, seio sagital superior, sagital inferior, seio transverso, reto e por aí vai. E aqui por dentro a gente já teria, né, aracnoide, né, o espaço subaracnoide, né, com o líquor, a pia mater, e depois a gente encontraria o tecido nervoso, certo? Depois a gente vai falar de irrigação, de drenagem, isso aqui tudo. Certo? Só estou introduzindo agora o conteúdo. Bem, foi uma aula bem introdutória, a primeira parte de 5. Na próxima aula eu inicio falando da anatomia do crânio, revisando, né, as principais aberturas e passagens de artérias, veias, nervos. Depois nós vamos falar na sequência de músculos de face, de mastigação, né, com inervação, irrigação, drenagem, nervos cranianos. Então é tudo que virá em mais 4 partes, né, de anatomia de cabeça. Agradeço a atenção de vocês, né, e peço que quem chegou até aqui que deixe uma curtida aí, né, que compartilhe o vídeo com alguém ou me deixe um comentário, né, para que a gente consiga interagir. E logo em breve estarei lançando as outras 4 partes da anatomia de cabeça. Um abraço e até mais.